Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, com grande alegria, mais uma vez, estamos aqui nos reunindo para aprender um pouquinho mais na palavra do Senhor Jesus. Hoje a lição de número 11, da nossa revista da editora Betel Dominical. Hoje iremos comentar sobre o assunto Um Novo Templo e a Restauração do Seu Culto. Todo o conteúdo, você que não possui a revista, todo o conteúdo que nós iremos abordar aqui, o texto de referência está em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 43, do verso 1 ao verso de número 10. Vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede em estarmos aqui. E eu te peço que o teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos, texto áureo. E disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver. Ezequiel 40 e o verso de número 4. Meus irmãos, aqui nós já vemos uma incumbência de Deus falando para o profeta Ezequiel, uma ordem direta, né? Coloca, vê com os teus olhos, ouve, presta atenção, põe no teu coração. Geralmente, quando Deus tem uma mensagem, nos passa uma mensagem para nós transmitirmos a alguém, essa mensagem vem no nosso coração. Quando Deus fala para Ezequiel ver, ouvir, está dizendo, esteja atento, esteja com os seus sentidos voltados para isso que eu estou te dizendo, não se distraia. Quando nós vamos fazer a obra de Deus, meus irmãos, nós temos que estar atentos. Nós não podemos deixar nenhuma distração nos tirar do foco do objetivo. Aquilo que nós vemos nos distrai, aquilo que nós ouvimos nos distrai. Muitas vezes o que nós vemos pode até causar uma grande distração em relação àquilo que está no nosso coração. Não deixe a visão distrair aquilo que Deus colocou no seu coração, mas mantenha-se focado no objetivo que Deus tem para a sua vida. A verdade aplicada, o relacionamento com Deus deve refletir em viver de adoração integral, atentando às diretrizes da palavra de Deus. Adoração integral é você adorar ao tempo todo. Nós entendemos que a oração geralmente é para nós pedir. A oração é como se fosse uma petição. Nós conversamos com Deus e nós pedimos a Ele algo. Agora, quando fala de adoração, nós falamos de agradecimento. Quando você ora, você pede. Quando você adora, você agradece. Comece a adorar o Senhor, dá um glória, dá um aleluia aí. Louve ao Senhor Jesus, que isto chega como um agradecimento, adoração, como um cheiro suave às suas narinas. Louvado seja o nome do Senhor. Todo esse conteúdo vem também corroborando com a lição passada. Está falando sobre relacionamento. Vamos lá, introdução. A restauração do templo e do culto sinalizam o interesse de Deus em relacionamento com o seu povo e o seu chamado ao serviço, conforme as suas instruções com dedicação, reverência e temor para a glória dele. Meus irmãos, os princípios que Deus deixou para o seu povo, eles não mudam com o tempo. Os princípios são os mesmos. E aqui tem uns princípios básicos, assim, simples, básico para aquele que quer trabalhar na obra do Senhor, para aquele que quer servir, que quer ser útil. Dedicação, reverência e temor. Meu irmão, se dedique naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Faça tudo com reverência. E deixe que o temor, sempre lembrando a quem você está servindo. Sempre lembrando a quem você está, para quem você está trabalhando. Vamos lá, tópico 1. Um santuário no meio do povo. Santuário no hebraico significa lugar santo ou sagrado, também chamado de tabernáculo, Ezequiel 25:9. Portanto, talvez a maior lição transmitida com a construção do santuário era: Deus está no meio do seu povo.
Meu irmão, o propósito de Deus em permitir que primeiro veio o santuário, primeiro veio o tabernáculo, né, as tendas onde estava ali a Arca da Aliança, lá na época de Moisés, e Deus permitiu que Salomão construíssem o seu templo, a sua casa. Mas o propósito disso tudo, meu irmão, era de Deus estar no meio do povo. Nós vemos que lá, quando o povo estava no deserto, na época de Moisés, a tenda estava sempre armada onde estava a Arca da Aliança, onde estava a tenda, onde mostrava para os judeus que Deus estava presente. A tenda, o tabernáculo sempre foi sinônimo de Deus estar presente. A Arca da Aliança sempre foi sinônimo de Deus estar presente, próximo do povo. Então a tenda, o tabernáculo era construído no meio do arraial, onde o povo estava reunido, para mostrar que Deus estava no meio. O propósito sempre foi Deus estar no meio, não Deus estar no lado, não Deus estar atrás, Deus sempre estar no meio. O meio é onde você vê, você vê em todos os ângulos. O meio é a mesma distância para quem está ao norte, quem está ao sul, quem está ao leste, quem está ao oeste poder chegar. É a mesma distância para todos. O propósito sempre foi estar no meio. Tópico 2. A visão do templo. 2.2. A lei do templo. No início da visão, o profeta recebeu a ordem para estar bem atento. Põe no teu coração a tudo que ele veria e ouviria, pois depois deveria anunciar tudo a Israel, que foi o texto lá que está no texto áureo que nós acabamos de ler. Meu irmão, põe no teu coração. Tudo que você for fazer na obra do Senhor, meu irmão, põe no seu coração. Primeiro propósito nasce no coração, o desejo, a vontade. Aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele já colocou no seu coração. A visão que Deus entregou para você já está no seu coração. Não queira, meu irmão, se aventurar em um propósito quando ele ainda não desceu ao seu coração. Deixe que Deus coloque no seu coração aquilo que Ele quer que você exerça no reino, na casa dele. Louvado seja o nome do Senhor. 2.3. Revelações sobre o exercício sacerdotal do templo. São várias instruções referentes à atuação dos sacerdotes e levitas, bem como as ofertas e sacrifícios, lembrando as leis registradas no livro de Êxodo e Levítico. Meus irmãos, falando um pouquinho sobre sacerdotes, sobre os levitas, nem todo levita era sacerdote. Mas todo sacerdote tinha que ser levita, porque os sacerdotes vinham da tribo de Levi. Então, Deus te chamou para ser um levita, meu irmão, não queira exercer a função de sacerdote, não. Fique ali onde Deus te chamou. Fique onde Deus te colocou. Feliz aquele que sabe qual é a sua função no reino, qual o propósito no reino. Se Deus te chamou para uma determinada função, meu irmão, fique naquilo. Não queira exercer outra que Deus ainda não confiou nas suas mãos. Não queira atrair para a sua vida uma unção a qual Deus não colocou em você ainda. Espere a unção chegar. Fique no propósito que Deus te colocou. E outro fato interessante também é que todos os sacerdotes, eles se revezavam em turnos, né? Lembra lá em Lucas, quando o sacerdote Zacarias, marido de Isabel, que foi pai de João Batista, ele vinha e servia ao templo de acordo com as suas turmas. Os serviços dos sacerdotes no templo eram 14 dias. Os sacerdotes trabalhavam 14 dias consecutivos, depois folgavam. E a não ser o sumo sacerdote, que era o único que entrava no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, todos os sacerdotes se revezavam nas funções no templo. Então, uma hora o mesmo sacerdote estava ajudando as pessoas que vinham trazer sacrifício, depois ele estava limpando, depois ele estava arrumando outra coisa que tinha para arrumar, depois ele estava varrendo o pátio ali, de forma que os sacerdotes não tinham uma única função, a não ser o sumo sacerdote,
que era aquele que entrava nos santos dos santos. Mas os outros sacerdotes todos se revezavam, trabalhando na igreja, em prol de uma única função, em prol de um único objetivo. Meu irmão, não fica preso a uma função só não. Se você chegou na igreja, chegou na casa do Senhor, você está vendo algo que precisa ser feito, vai e faça. Não fique esperando o outro fazer, não. Viu o que precisa ser feito, meu irmão? Corre e deixa Deus te usar. Ajude aquele que está trabalhando lá, revezando nas funções. Tópico 3. Avisos e ensino para a igreja. Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Ao refletirmos sobre os sacerdotes do Antigo Testamento, homens falhos e mortais, em conjunto com a revelação do Novo Testamento, aprendemos que Jesus Cristo é o nosso grande e sumo sacerdote sem pecado. Hebreus 4,14. Perpétuo, Hebreus 7,24. E intercede, Hebreus 7,25. Ofereceu um único e perfeito sacrifício, o mediador da nova aliança. Todos que estão em Cristo Jesus são constituídos sacerdócios santo. 1 Pedro 2, 5 e 9, e que oferece sacrifícios espirituais. Meus irmãos, nós vemos que no Antigo Testamento, os homens que chegavam na função de sacerdócio eram falhos, cometiam algumas falhas, eram seres humanos. Isso é normal, não é bom a gente julgar, não colocar eles em fazer algum julgamento. Nós vemos lá os filhos de Arão, nós vemos os filhos de Levi, do profeta Eli, sacerdote também. Eram falhos, homens falhos, homens falhos. Agora veio o Senhor Jesus para ser o sumo sacerdote, aquele que não tem falha, aquele que não tem pecado, aquele que ofereceu um único sacrifício em favor da humanidade, que nos comprou e nos remiu com o seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vemos também que em 1 Pedro 2, 5, 9, fala que ele nos constituiu como sacerdócio. Todos que estão em Cristo Jesus são constituídos como sacerdócio santo, que oferece sacrifícios espirituais. Esses sacrifícios espirituais são os louvores e adoração. Quando o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário e o véu do templo foi rasgado, isso nos trouxe acesso direto ao Pai. Antigamente só o sacerdote poderia falar com Deus, entregar, fazer o sacrifício em prol do pecado de uma pessoa, chegar até Deus, se comunicar com Deus. Os profetas, que eram aqueles que traziam as mensagens de Deus para o povo. Mas agora, meu irmão, nós temos acesso direto ao Pai. Aquilo que só os sacerdotes faziam na antiga aliança, lá no Antigo Testamento, hoje nós podemos fazer. Hoje nós podemos entregar, falar com o nosso Deus, falar com o nosso Pai. Que o próprio Espírito Santo habita em nós e está conosco a todo instante. Conclusão: que o Espírito Santo nos desperte para cultivarmos um relacionamento com Deus e servi-lo conforme a sua vontade. Todo o tempo que nos resta nesta terra, até que Jesus Cristo volte, assim estaremos para sempre desfrutando da presença de Deus e servindo, como revelado em Apocalipse 21, 22. Meu irmão, Deus abençoe você, a sua casa, o seu lar, a sua família, e até a nossa próxima lição, querendo Deus. E não se esqueça, o véu do templo foi rasgado, nós temos acesso direto ao nosso Pai. Quando você precisar, fale com Ele, eu tenho certeza que Ele irá ouvir e responder ao seu coração aquilo que você precisa. Deus te abençoe.